Filipenses capítulo 2, versículo 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Mas confio. O apóstolo Paulo tinha uma fé inabalável naquele que o havia chamado e escolhido para fazer e cumprir sua missão na terra. O encontro pessoal do Senhor Jesus ressurrecto e glorificado com o apóstolo Paulo produziu em seu coração o que podemos chamar de convicção da chamada para o ministério. Não eram as perseguições ou perigo de vida que viriam a abalar a sua confiança no Cristo de Deus. Apesar de estar enfrentando um momento de incerteza sobre o que lhe poderia acontecer de pior, no entanto, se deixava dominar pela fé de que Deus estava com ele, fosse na vida ou fosse na contrariedade de ter que enfrentar o martírio ou a morte por Cristo Jesus e em defesa da sua fé e do Evangelho das Boas Novas que ele pregava. Mas confio no Senhor. Sua confiança estava depositada unicamente no Senhor Jesus Cristo, aquele que elegeu o apóstolo Paulo como missionário enviado aos gentios para pregar e anunciar as boas novas do Evangelho glorioso do Filho de Deus. Mesmo sabendo que havia muita oposição ao seu ministério, porque Paulo nesse tempo se tornara a principal liderança do cristianismo no mundo gentílico. Ele tinha a esperança em Cristo de que o Senhor Jesus podia, mais uma vez, livrá-lo dos judaizantes opositores ao Evangelho, dos falsos mestres gnósticos e também dos chefes das seitas heréticas do paganismo. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo. Em textos anteriores, o apóstolo fala sobre a possibilidade de enviar Timóteo como seu representante para cuidar de algumas questões ali do ministério local da igreja em Filipos. Nos textos posteriores, ele escreve sobre o envio de Epafrodito, que era mesmo também uma das lideranças locais de Filipos e que estivera muito doente recentemente, porém agora já estava restabelecido em sua saúde. Neste ponto, o escritor traz à tona o lema de seu desejo de pessoalmente retornar
ao convívio com os irmãos de Filipos e desfrutar juntamente com eles das mesmas alegrias, contentamentos de sempre. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve. As tradições cristãs, bem como grande parte dos comentaristas do Novo Testamento, concordam de que Paulo esteve preso na capital do Império Romano em 2 períodos diferentes e que esta carta foi escrita justamente durante o seu primeiro aprisionamento em Roma. O que se pode afirmar de fato, conforme o que é dito nesta declaração do escritor, é de que o seu desejo e confiança em Cristo era de que o apóstolo contava com a certeza e convicção de que seria solto em breve para poder retornar às suas atividades em prol do reino de Cristo e, com isso, fazer mais uma viagem missionária à cidade de Filipos e a outros campos missionários onde ele fundou igrejas cristãs. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei, movido pela sua fé, dominado pela esperança, orientado pela convicção, cheio de confiança em Cristo, é que o escritor usa este verbete para expressar sua certeza de que ainda teria o grande privilégio de poder visitar outras vezes a igreja que ele fundou na cidade de Filipos. Há quem diga que Paulo já havia recebido algum tipo de profecia falando a respeito de sua libertação, mais uma vez da prisão. Outros afirmam que ele estava sendo conduzido a fazer esta afirmação baseado na sua fé, na sua esperança, na sua confiança em Cristo Jesus. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Seja como for, o que se percebe é que o apóstolo já se via entre os remidos de Cristo na cidade de Filipos. Sua fé era tamanha ao ponto de se ver em viagem de volta ao conchego da igreja que ele havia fundado com muita fadiga e trabalho naquele lugar. Com isso, entende-se que ainda não era o fim do ministério de Paulo e que logo mais ele seria solto da prisão para voltar a viajar e de volta em Filipos continuar seu ministério de pregação e ensino do Evangelho poderoso do Reino de Deus e de Cristo Jesus. Portanto, o grande apóstolo dos gentios nos mostra o seu exemplo de fé e confiança nas providências de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.